Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do nosso projeto Quarentena do Bem. E aí, como você está? Como foi o seu dia? Pensando no que nós combinamos ontem, no que nós conversamos ontem, conseguiu aplicar algo do que foi falado para que a nota do seu dia de hoje tenha sido uma nota melhor, um pouco melhor, um pontinho que seja melhor do que foi a sua nota do dia de ontem? E essa é a ideia. Cada dia melhor e melhor e melhor. Pessoal entrando aqui, Andréa querida, bem-vinda, Marcela, muito bem-vinda, no Facebook, Marise, querida, bem-vinda, oiê, Marise, mulher alegre, abençoada, Lindomar, lindinha do meu coração, aqui comigo na minha live, Liz também entrando, bem-vinda, querida Liz. É isso aí, gente. Hoje é o 9º dia da nossa quarentena do bem. 40 dias. Sabe, eu estava pensando hoje, quando eu estiver fazendo a live de número 40, como será que estarão as coisas? Como será que estará esse nosso Brasil? Como será que vai estar essa nossa Goiânia, né? Como vai estar a cabeça de cada um de nós. Porque, de fato, como psicóloga, o meu posicionamento é muito esse, né? Lógico que se eu fosse economista ou, né, se esses outros temas fossem os temas da minha profissão, eu estaria olhando para eles com mais afinco. Não que eu não olhe para eles, né? Porque como empresária que eu sou, a gente olha para essas questões como indivíduo, né? Ser humano, a gente tem que olhar para essas questões. Mas, como psicóloga, eu entendo que é dentro o maior cuidado. Então, eu penso que as coisas fora precisam estar bem do ponto de vista da saúde, de ter passado essa confusão, né, dessa situação do contágio com o coronavírus, que a gente já tem que ter voltado a trabalhar, que o Brasil tem que estar produzindo novamente, que a gente precisa estar na rua fazendo o que a gente tem que fazer. Mas me interessa muito refletir, quando eu estiver fazendo a live de número 40, como nós estaremos aqui dentro de nós mesmos. Porque quando eu organizo a minha casa interna, a casa externa ela segue a harmonização que a casa interna propõe. Sabia disso? Sim, você sabia disso. É verdade. Por mais que aqui fora o caos se estabeleça, se dentro eu me organizo, eu consigo, com a minha organização interna, garantir a reconstrução externa. Agora, por melhor que fora esteja, se dentro eu estiver caótica, eu vou colocar o meu caos interno no mundo. Então nós precisamos, nesses 40 dias de caminhada, né, que eu chamei aqui de quarentena do bem, essa é o meu propósito maior, te ajudar e ser ajudada. Eu já disse isso numa live anterior, né? Que é o que eu falo para você, gente, eu tô falando para mim. Toda fala é uma via de mão dupla, né? Precisa ser. Então, a minha maior intenção é que a gente consiga organizar essa casa interna, essa casa do coração, das emoções, dos sentimentos, essa casa mental, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos propósitos, para que ao sair dessa situação que nós, enquanto país, estamos vivendo, enquanto comunidade, que nós possamos garantir que a organização interna restabeleça a ordem e a paz externa também. Curtiram a ideia? Dá um joinha aí se você está curtindo a ideia. Maria Dias, muito bem-vinda. Natácia Cristina, chegando aqui. A Liz disse o seguinte: eu espero que esteja de volta à normalidade. Eu também, Liz. Nós precisamos, né, desse retorno à normalidade. Mirna, muito bem-vinda. Dani, Doca, bem-vinda. Isso aí, gente. Vamos entrando e vamos convidando o povo. Vamos convidando o povo porque o negócio aqui é sério. A nossa quarentena do bem é coisa séria pra gente se conectar com boas ideias, com boas vibes, com boas propostas, com aquilo que pode nos deixar no trilho da saúde mental.
Muito caos pode acontecer externo, desde que internamente eu consiga garantir a minha saúde mental. Você está garantindo a sua? Eu confio. Josiane, bem-vinda, entrando aqui no Facebook. A Érica, querida, opa, cheguei! É isso aí, menina, vamos cair pra dentro. Márcia, Rufino, me achará. William, bem-vindo, William. E vamos que vamos aqui na nossa corrente do bem. Renner Daniele, bem-vinda, minha bonitinha. Gente, eu vou falar pra vocês, a hora que acabar esse nosso momento de reclusão social, tô doida pra encontrar o povo, vou marcar uma reunião, vou marcar alguma coisa pra poder, esse povo que eu tô vendo só aqui nas redes sociais, a gente combinar pra dar aquele abraço gostoso, apertado. Ai, que delícia. Soares Brasil, bem-vinda aqui na nossa live. Leia, muito bem-vinda. E vamos que vamos. Hoje a live tem o seguinte tema: encontrar ordem no caos e encontrar beleza na feiura. Encontrar ordem no caos e encontrar o belo no feio. Valéria, minha bonitinha, vamos vindo aqui para nossa live, vamos falar dessas coisas boas aqui para nossa vida. Gente, isso não é tarefa fácil, porque em geral nós temos a tendência, a nossa mente, né, tem a tendência de uma visão mono. Então eu olho ou para isso ou para isso. E culturalmente a gente está muito mais conectado numa visão dicotomista de mundo, tá? Então, o que é uma visão dicotomista? O que é o pensamento dicotômico? O pensamento dicotômico é justamente aquele que a gente diz ou é isso ou é aquilo, ou é bonito ou é feio, não existe um meio termo. Ou é certo ou é errado, não existe um meio termo. Eu não gosto de entrar em guerras políticas, não é o meu posicionamento, eu entendo que não é essa a minha missão, eu entendo que algumas pessoas têm essa missão, inclusive devem, né, e trazem essa missão para as redes sociais, e eu entendo que a minha missão aqui nas redes sociais não é falar de política. Eu tenho os meus posicionamentos, tenho a minha forma de pensar naturalmente, mas o que eu vou falar aqui agora não é no sentido de me posicionar em termos políticos, mas é só para a gente perceber como a nossa tendência a uma visão dicotômica é fortíssima. Então tá, vai lá o presidente do nosso país e fala, né? Profere ali a ideia do que ele entende que é o melhor posicionamento. E aí a gente tem agora uma guerra, e as pessoas só não estão se engalfinhando porque cada um tá no seu quadrado, porque não pode se encontrar, porque eu acho que se encontrasse, a guerra ia ser pior. Mas nas redes sociais está uma guerra enorme, daqueles que concordam com o posicionamento do presidente e daqueles que discordam e começam, é assim, é desse jeito, e a guerra é ferrenha. Sabe por quê? Porque nós temos essa característica. A gente precisa olhar e entender isso como é um ponto, inclusive, cultural para nós, tá? Quando eu digo nós, eu não estou dizendo de nós brasileiros, eu estou dizendo de nós Ocidente. O Ocidente, ele tem uma percepção muito dicotômica das coisas. A minha avó, que eu amo de paixão, né? Já foi morar com o Papai do Céu há algum tempo. E eu já citei algumas histórias minhas aqui ligadas à minha avó, né? As minhas experiências com a minha avó materna, a avó Geralda. A avó Geralda era o que a gente podia chamar de uma mulher passional. A avó Geralda era assim, ela ou ela amava ou ela odiava, não existia o meio termo. E isso é tão interessante porque acho que a avó Geralda representa muito bem o que é essa nossa característica da dicotomia. Ou é bom ou é mal. Ou é bonito ou é feio. Ou é certo ou é errado. E aí tá o povo brigando, né? É um louco! Aí os outros, ele tá certo! Gente, como é
que é isso, né? Existe algo que é 100% certo e algo que é 100% errado? Aí você pode virar para mim e falar assim, Márcia, mas aí você vai começar a relativizar tudo? Não, não é esse o meu objetivo. Não tô aqui para poder nem defender fala de um nem fala de outro, mas eu tô aqui para pensar com vocês sobre esta questão de como o nosso pensamento dicotômico gera guerras, brigas desnecessárias. Gente, que eu saiba, nós estamos no momento de nos unir, né? No momento de nos unirmos para poder enfrentar tudo que está acontecendo aí. Deixa eu só ver aqui a lista dizendo assim, e todo mundo acha que virou especialista. Realmente, né? Nós temos tanto especialista por aí esparramado que tá uma coisa extraordinária, né? A Érica tá dizendo que é verdade, Liz. E a Érica tinha dito anteriormente, era capaz, infelizmente. A Renner citou bem Clarice Lispector, ou isso ou aquilo. É até poema, né? Até poema, Renner. Aqui no Facebook, Ana, muito bem-vinda. A Ana de BH, irmã da Regina. Oh, querida, muito bem-vinda. Espero que você esteja curtindo aí essa experiência de estar conosco nas lives. Então é isso. Mas existe uma outra forma de pensar. Então eu tô falando do pensamento dicotômico. Ou é isso, ou é aquilo, né? Como disse aí a Renner, aí lembrando Clarice Lispector. Ok. A outra forma de pensar é o pensamento dialético. O pensamento dialético, ele é um pensamento inclusivo, é um pensamento que inclui. Ele é um pensamento que faz uma análise num ambiente maior. E o pensamento dialético nos traz a seguinte possibilidade: é isto, mas também é isso. Isso tem um pouco daquilo. Quando eu falei da questão cultural, veja, o pensamento oriental, né, a cultura oriental é uma cultura com uma tendência básica para o pensamento dialético. Se você se lembrar agora de um símbolo bem básico do Oriente, que é aquela mandala, né? Que fala do yin yang. Então você tem metade, é como se fosse um Szinho cortando, né, a mandala. E aí de um lado ela é preta, mas tem uma bolinha branca no meio. Do outro lado ela é branca, mas tem uma bolinha preta no meio. É o símbolo básico desse pensamento dialético. Um símbolo tão mal compreendido, né? Mas que nos ensina isso. Que no belo, sim, pode haver algo de feio. Que no feio, sim, pode haver algo de belo. As ideias, elas se complementam, elas entram em contato uma com a outra para construir um todo maior e melhor. Olha como isso pode fazer sentido. Vamos pensar numa mãe superprotetora. Uma mãe superprotetora que não deixa o filho ter as suas próprias experiências porque ela tem medo de que esse filho sofra. Então ela não deixa que ele tenha amizades, ela super protege, ela não deixa nunca ele na casa de um amiguinho, nunca traz nenhum amiguinho em casa, ela não permite que ele brinque com nada que seja algum tipo de risco, e de verdade esse menino ele cresce dentro de uma bolha. Então nós temos aí uma experiência de proteção, correto? Mas é só proteção? Não é só proteção. Porque ao super proteger esse filho, essa mãe o está desprotegendo. Essa palavra ficou estranha, né? De fato, porque esse menino não vai ficar na bolha para sempre e o dia que ele sair da bolha, ele vai estar exposto ao de pior, porque ele não desenvolveu capacidade de autoproteção. Então, essa mãe protegeu o filho ou essa mãe permitiu que o filho ficasse exposto a uma situação em que ele vai ter prejuízo? Percebe? Então, dentro do aspecto do amor, existe um espaço para algo que não é simplesmente amor. Assim como dentro do ódio, existe um espaço para algo que não é tão só e simplesmente ódio. Essa é a ideia do pensamento dialético. Agora eu te pergunto, a sua tendência básica é ser capaz de um pensamento mais dialético ou mais dicotômico? Já vou adiantar, né? Eu dei o exemplo da minha avó aqui. Se você é aquela pessoa muito passional, ou seja, tem paixão demais pelas suas ideias, se agarra a uma ideia e briga por ela
até a morte, às vezes sua, às vezes do outro. Lógico, falando de morte simbólica aqui, né? Que assim seja, que seja só simbólica, mas não é só, é ruim também, é muito ruim. Se você é assim, então saiba que você tem uma tendência de um pensamento mais dicotômico, ou isso ou aquilo. E, gente, saúde só se dá no processo de equilíbrio. Toda e qualquer saúde. Vamos falar da saúde do nosso próprio corpo? Bom, nós sabemos que todo vírus, bactéria, fungo, seja o que for, que a gente, porventura, né, seja contaminado com ele, nós temos duas partes do processo. A primeira parte é que a gente desenvolve alguns sintomas, né? E a segunda parte é que os nossos anticorpos, eles começam a guerrear e nós conseguimos, inclusive, em boa parte desses casos, nos imunizar, ou seja, aquilo não vai nos afetar novamente. Ou, se for algo que afete novamente, não vai ser mais com o mesmo potencial, porque a gente já tem no organismo a capacidade de enfrentamento daquele vírus, fungo ou bactéria. Vê como o nosso próprio organismo, ele trabalha no universo dialético? Então, as bactérias, elas são em si más? Depende de como você olha. Tem um filme, eu não gostei muito desse filme não, mas eu o assisti mais de uma vez até. A Guerra dos Mundos, né? Então, o mundo está sendo invadido por extraterrestres do mal, né? Que estão vindo para destruir realmente o planeta. E aí, então, o filme vai, né? Aquela tragédia toda, aquele monte de coisa acontecendo. E chega um dado momento do filme que os extraterrestres simplesmente morrem. Porque até então, toda a força, né, para poder matar, exterminar, bloquear a ação desses extraterrestres, nada estava dando certo. Mas aí, de repente, esses bichos morrem por si só. Adivinha? Eles pegaram uma bactéria, um vírus, um fungo, não sei o que eles pegaram, mas eles pegaram algo que tinha na Terra. E apesar de eu não ter curtido muito esse filme Guerra dos Mundos, que já é um filme mais antigo, a última parte do filme, para mim, vale o filme inteiro. Que diz assim, que os seres humanos, eles, eu não vou saber dizer exatamente como diz no filme, mas a ideia é assim, que nós seres humanos, nós ganhamos, nós adquirimos, não ganhamos, nós adquirimos o direito de vivermos nessa terra por conta dos milhares de anos evoluindo no enfrentamento dos vírus, bactérias, fungos que o nosso organismo vem enfrentando, né? Aquilo é bacana, né? Então, aí termina falando assim, tá achando que alguém que vem de fora, que não passou por isso aqui, vai dar conta disso aqui? Não vai. Então, se você olha dessa forma, esse vírus, fungo ou bactéria, ele é em si só mal? Não. Ele é mal, na medida que ele causa sintomas, na medida que ele dizima algumas pessoas. Ele cumpre uma função positiva. Não é que ele seja bom, mas ele cumpre uma função positiva, que é a função de fortalecer, e a pessoa fortalecida, ela permanece. Não é forte isso? Nós precisamos evoluir para a compreensão do pensamento dialético. Se a gente se a gente der esse salto qualitativo e começar a enxergar as coisas por esse viés, isso e aquilo, e não ou isso ou aquilo, nós poderemos construir mais saúde, mais equilíbrio, mais bem-estar, mais prosperidade, mais possibilidade. Deixa eu só aproveitar e ver os comentários aqui, pessoal entrando, bem-vindo a cada uma, não citei os nomes, mas muito bem-vindos. A Eva aqui tá dizendo, Eva Ferreira de Quirinópolis. Oi, Eva, querida, bem-vinda. Olha só, o pessoal de outras regiões aqui conosco. A Érica disse assim, o pensamento dialético para mim é mais carregado de sabedoria e sensatez. Falou e disse, Érica, exatamente isso. Nos faz pensar mais e chegar a melhores conclusões. Exatamente isso, querida. Falou com sabedoria. Então, a nossa live de hoje, cujo tema eu coloquei Encontrar Ordem no Caos,
Encontrar o belo no feio é uma live para despertar essa ideia de que nós precisamos sair dos nossos partidarismos. É isso ou aquilo. Sabe, sair dessa guerra? Então, nós vamos ficar só dentro de casa. Você é do partido que diz... partido aqui eu não tô falando partido político, tá? Tô falando partido de ideias. Tem que ficar dentro de casa, trancafiado, não vamos sair pelos próximos 5 meses. Você é partidário dessa ideia? Você é partidário da ideia, precisamos sair, a economia do país não suporta isso, precisamos, aqueles que são do grupo de risco fiquem em casa, os outros bora trabalhar. Você é partidário desta ideia? Nós temos direito de sermos partidários de qualquer ideia. Essa é uma das maravilhas de nós morarmos e fazermos parte de uma comunidade onde a gente pode expressar o que pensa e o que sente. Não é uma delícia isso? Então você pode fazer parte de qualquer grupo de ideias. Porém, repetindo aqui a Érica, você estará mais carregado de sabedoria e sensatez se você descobrir o caminho do meio, que é o caminho do pensamento dialético. Né? A Andréa entrou aqui falando, bora trabalhar! Olha, Beth, bem-vinda, querida. Dani também entrando, muito bem-vinda. Eu tenho 2 histórias para contar para vocês sobre isso. A primeira delas é uma história bem curtinha que indica a capacidade de ver o belo no feio, a capacidade de, mesmo diante do caos, estabelecer um tipo de ordem. Gente, nem toda ordem é a ordem do jeito que você pensa que é na sua cabeça. A gente tem que parar de achar que... sabe, existe um egocentrismo tão grande, onde você acha que o universo ele gira em torno do seu pensamento, da sua cabeça. Queridos, podem existir várias outras percepções. Minimamente eu tenho que me permitir pensar nas percepções diversas, né? A Joyce tá aqui falando, deixe-me ver. Você é excelente, parabéns, grata, querida. Fala umas palavras difíceis de entender. Olha, Joyce, a live de hoje tá mais filosófica mesmo, né? Tá, tô falando de pensamento dialético, pensamento dicotômico. Essa live de hoje é filosofia profunda. Mas eu espero que as histórias vão nos ajudando também a trazer isso que é de um campo mais das ideias para um campo mais do pragmatismo, ok? Então, olha só, as pessoas de pensamento dicotômico, né, ou isso ou aquilo, ou é bonito ou é feio. Pensamento dialético, isso e aquilo. Então, existe beleza na feiura também, né? É possível colocar ordem no caos. Joyce, tem que olhar no dicionário, Joyce. Joyce, você tá me acabando, Joyce. Oh, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar minhas palavras. Obrigada, querida, pela participação, pelo comentário. Bom, então vamos lá. Tinha um senhor já de idade, ele já era avô, e ele tinha uma tendência muito grande de sempre olhar para o lado positivo das coisas. Então, em tudo que era negativo, ele conseguia pensar no positivo. E você sabe que as pessoas que têm essa facilidade, elas irritam alguns, né? Nem todo mundo está preparado para isso. Nem todo mundo consegue lidar com essa habilidade mental e emocional que alguns têm de encontrar o belo no feio o tempo todo. Bom, esse avô, ele tinha essa característica, isso era muito forte, ele sempre pensava no lado positivo de tudo. E aí, os netos eram adolescentes, então adolescente é bicho custoso, né? Se tem algum adolescente aqui conosco, me perdoe, mas você também sabe, né? Que de vez em quando a coisa fica complicada, assim. Enfim, e esses netos adolescentes, eles estavam, assim, bem chateados, porque eles não aguentavam mais o avô em tudo achar uma coisa positiva. Daí eles falaram assim, nós vamos arranjar um jeito. Nós vamos arranjar um jeito de fazer com que o vovô se depare com uma situação, nós vamos criar, a gente vai dar um jeito, nós vamos criar uma situação que quando o vovô olhar para essa situação, vai ser impossível ele achar o lado bonito. E eles começaram a matutar.
né? Você sabe, é que menino, né? Começa a pensar, as ideias vêm, e aí eles estavam de olho nessa possibilidade, eles estavam procurando uma oportunidade para essa situação. Daí eles moravam perto de um pequeno bosque, e aí um dia eles sentiram um cheiro meio estranho nessa parte lá de mato lá, e foram olhar e tinha um cachorro morto. E já estava morto há mais de um dia. Mas eles pensaram, vamos esperar um pouco mais, vamos esperar a coisa feder mais, né? No sentido simbólico e no sentido literal. E quando então o cachorro já estava num estado elevado de putrefação, eles pensaram, o que pode existir de belo num animal morto e principalmente em estado de putrefação? Não tem nada de belo, então nisso aqui o vovô não vai conseguir achar o belo. E era isso, essa a intenção deles, provocar o avô. Daí eles decidiram, chamaram o avô, vovô, a gente tem uma coisa para mostrar para você. E aí o avô foi com eles, né, todo inocente, sem saber o que ia acontecer. E quando o avô chega, né, nem precisou chegar muito perto para saber que já tinha uma coisa muito errada, né, o cheiro estava terrível. Quando ele chegou muito perto, os netos disse, vovô, olha que tristeza, vovô, esse cachorro tá morto, tá se decompondo, olha que terrível, vovô. E olharam pro avô. O avô não sabia que aquilo era um teste, mas eles estavam testando e olharam para ver a reação. O avô olhou e disse, é verdade, meus netos. Que pena que esse cão morreu, né? Mas você sabe que eu tô olhando aqui? Gente, que dentes bonitos que esse cachorro tinha. Que dentes bonitos que esse cachorro tinha, que interessa. Esses netos ficaram emputecidos de raiva. Tá, pode ser um pouco de forçação de barra da parte desse avô. Talvez esse avô tivesse sacado ali a esperteza dos netos, né? E fosse mais esperto ainda do que os netos. E fez isso para poder, né, passar no teste. Mas sabe a essência disso? A essência disso é que alguém com essa habilidade, independente da situação, ele consegue olhar, mirar e focar em algo positivo. Então eu te pergunto, qual é o lado positivo que você pode encontrar neste momento que você está vivendo? E, gente, não vou falar de Brasil, de sociedade, não vamos discutir isso, né? Porque senão a gente vai ter que abrir montar um simpósio aqui para fazer umas discussões profundas. Não é essa a questão. A minha questão aqui é com você, ok? Minha questão aqui é com a sua pessoa. Indivíduo único no universo. Então, pensando em si mesmo enquanto indivíduo, ser que é único no universo, quando eu digo único no universo, digital, gente, cada um tem a sua, você é você, não tem mistura. Então, olhando para você, na sua individualidade, o que você pode perceber de positivo nesse momento que você está vivendo? E se você não está vendo nada de positivo, então é porque você está com um pensamento dicotômico, ou é bom ou é ruim. E esse pensamento não necessariamente nos ajuda a crescer, com certeza não nos conduz à sabedoria e, em geral, não gera saúde psicológica. Pelo contrário, em geral, tende a gerar mesmo, né? Levar mesmo ao adoecimento. Até porque o pensamento dicotômico, ou isso ou aquilo, é o pensamento da rigidez, tem a ver com as pessoas mais rígidas. Qual é a beleza que você pode encontrar neste momento que você está vivendo? Gente, se você conseguiu tirar um tempo para poder cuidar um pouco mais de você, para cuidar um pouco mais dos seus, para ler um livro que estava atrasado, para fazer um curso que estava parado, se você conseguiu nesse tempo criar algo de positivo e produtivo, então você está fazendo do caos um espaço de ordem. Então você está fazendo do feio, olhando e extraindo algo de belo. E olha, esse meu pensamento aqui agora não tem absolutamente nada a ver com conformismo, ok? Não tem nada a ver com conformismo. Porque nós não queremos ficar nessa situação, nós queremos que essa situação passe o mais rápido possível. Então não é, ai, tá bom do jeito que tá. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Conformismo é outro aspecto psicológico de quem está à beira de um abismo, tá? Caindo já no abismo, tá? Então não é uma questão de conformismo, não. Mas é uma questão de encontrar, no momento em que você está vivendo, algo de positivo, nem que seja os belos dentes do cachorro. Captaram aí a ideia? A Ana tá dizendo assim, consegui ficar só e alegre, descobri isso nesse tempo. Olha, Ana, que aprendizado lindo que a Ana tá compartilhando conosco, né? Só e alegre, mesmo estando só. Foi um aprendizado, não foi lindo isso? Então você descobriu a sua presença como uma presença maravilhosa, extraordinária, tá vendo? Lindomar tá dizendo assim, que é um momento de decisões radicais. Olha aí, a Érica, estou aproveitando para colocar em dia as minhas atividades da faculdade. Isso aí. Então, encontrar o belo no feio, a ordem no caos, é a ordem da vez. E se você ainda não se deu conta disso, tá em tempo, viu? Tá em tempo de você se dedicar a isso. Uma outra história que eu quero trazer para poder complementar, né, essa nossa percepção da visão dialética. Deixa eu ver, a Erika está dizendo aqui, estou lendo um excelente livro que há tempos queria ler e não tinha tempo, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Perfeito, Érica. Aliás, Érica e todos os demais que estão aqui presentes, esse livro ele é maravilhoso, é um livro lindo. Viktor Frankl, para quem não conhece, ele é um psicólogo que construiu, né? Ele que criou a escola de psicologia chamada logoterapia. E o Lindomar, meu digníssimo marido, ele vai fazer uma série de lives discutindo exatamente esse livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, tá? Não sei se ele já vai começar a semana que vem, mas ele tá preparando aí uma série de lives onde ele vai discutir cada live um trecho do livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, né? Esse livro Em Busca de Sentido é justamente onde ele conta a experiência dele no campo de concentração e é onde ele apresenta os primeiros construtos teóricos da logoterapia. Que ótimo para esses momentos que vivemos, realmente, né? Vai ser um bom acréscimo aí pra gente, essas lives do Lindomar. Perfeito. A segunda história que representa muito bem esse pensamento dialético é uma história de uma personagem muito conhecida, que é a Poliana, né? A Poliana, ela se tornou mais conhecida, para quem não conhecia ainda, teve uma gravação de uma novela, eu não sei quão fiel essa novela foi à obra, mas eu não assisti, mas assim, né, foi legal despertar de novo, né, o nome de Poliana, um romance, né, na verdade um estilo novela mesmo, americana. E na década de final de 80, foi muito famoso esse livro, né? Então, muitas meninas como eu, né, que ali na década de 80, início de década de 80, na verdade, final da década de 70, início da década de 80. Era ali uma adolescente, né? A gente viveu a experiência desse universo mágico de Poliana. E quem era Poliana? Poliana era uma menina com muitos problemas, muitas dificuldades, em todos os níveis, né? Órfã de pai e mãe, pobre Maré de Si. E quando, então, primeiro órfã de mãe, mas depois, quando ela fica órfã de pai, vai morar com uma tia materna, que a trata muito mal. E, não obstante todo o sofrimento que Poliana vivia, ela encarava tudo com muita sensatez. Por quê? Porque o pai havia ensinado um jogo, que era o jogo do contente. Gente, e o que é o jogo do contente? O jogo do contente é justamente a habilidade de ter uma visão dialética. Isso é o jogo do contente. Então veja, eu vou contar pausou e voltou aqui para mim. Essa história está bem no iniciozinho do livro Poliana, que é justamente quando o pai a ensina o jogo do contente, tá? Então eu vou arrematar a nossa live aqui com essa história. Então eles eram muito pobres, o pai era um pastor, né? Eles pertenciam a uma comunidade religiosa muito carente também.
E, enfim, eles recebiam doações no fim de ano. Então, no fim de ano, sempre chegava aquele momento das doações, né? E essas doações chegavam no baú, né? Uma caixa, enfim, né? Ai, a Juliana, minha linda, Juliana tá morando nos States, bonitinha. Ela tá dizendo, amore, vamos fazer uma live juntas, bora! Vamos marcar esse negócio, vamos ver aí os nossos horários e vamos fazer uma live juntas com certeza. Juliana tá aí no Instagram falando de família e saúde. Tá combinado, só falta a gente marcar o dia e a hora, tá ok? Muito bem, então aquela menina que já era órfã de mãe, agora vivia apenas com o pai, estava esperando o fim de ano porque ela queria muito ganhar uma boneca. Então vinham todas as doação de muitas coisas, vinha doação de livro, doação de roupa, doação de alimento e vinha, às vezes também vinha doação de brinquedos, né? Então ela estava esperando muito a chegada daquele baú no fim do ano, porque ela tinha pedido a Deus uma boneca. O desejo dela era ganhar uma boneca, que naturalmente o pai, pela condição muito pobre, não tinha como comprar essa boneca. E aí chegou o tão sonhado baú, né? Imagina uma criança desejando demais algo e chega o dia, né? O grande dia. E eles foram tirando as coisas do baú e tinha alimentos, tinha roupa, tinha livro, tinha isso. E foi, tira uma coisa, tira. E a boneca nunca saía do baú. Nunca saía a boneca do baú. Então, o último objeto que tinha no baú era a última chance dela ganhar a boneca. Mas o último objeto que tinha no baú era um par de muletas. E ela ficou muito infeliz e ao mesmo tempo revoltada. Mas que absurdo! Por que vem um par de muleta? Tinha que ter uma boneca, porque essa muleta eu não vou usar, não preciso usar muleta. E ficou brava. Como qualquer criança ficaria, gente. Só criança? Será que é só criança? Ou será que nós, nesses dias difíceis, nesses dias de enclausuramento, nesses dias de restrição, nesses dias de incerteza econômica, será que nesses dias nós também andamos dando umas birras, hã? Será que você anda dando umas birras? Bom, ela deu a birra dela, o que era natural, para uma criança pelo menos era natural. E aí o pai a chamou num canto e disse, minha filha, deixa eu te ensinar um jogo. Vamos jogar? E, gente, você chamou a criança pra brincar, ela topa, né? A criança é linda demais, né? Chamou pra brincar, ela topa. A Érica tá dizendo, nós também, sem dúvidas, né? E birra de adulto é muito pior, né? Birra de adulto não é espernear no chão, não. Birra, porque adulto, né? Todo cheio de razão. Birra de adulto costuma dar prejuízo maior. Então o pai chama ela num canto e disse, eu vou te ensinar um jogo, uma brincadeira. Aí ele disse assim, esse jogo se chama Jogo do Contente. Então você ganha pontos nesse jogo se você conseguir pensar em algo positivo, mesmo na pior situação. Você entendeu, minha filha, a regra do jogo? Entendi, papai. Então tá, você estava muito brava porque veio a muleta e você não queria a muleta, você queria uma boneca, mas veio uma muleta, né? Ok. Então, o que você pode achar de positivo em ter chegado uma muleta? Pessoas com pensamento dicotômico não dão conta. Porque elas estão tão focadas naquele mal que elas veem, que elas não conseguem expandir para ter uma visão 360 graus. Estão captando aí, né? Mas ela, como uma criança, entendeu a ideia do jogo. E criança geralmente tem mais facilidade para, né? Criança em geral não é tão rígida, né? Nós vamos ficando adultos e vamos ficando mais rígidos. E ela parou, pensou e ela achou. O bom é que eu não preciso usar muletas, as minhas pernas funcionam muito bem. Eu posso brincar, pular, correr, subir em árvore e eu não preciso usar muletas. Isso, minha filha, muito bem. Parabéns! Então agora olhe para essas muletas com um olhar diferente, porque você estava olhando para essas muletas com muita raiva. Então agora olhe para essas muletas com um sentimento de alegria e gratidão, porque você tem duas pernas que funcionam muito bem e você não precisa usar as muletas. Gente, aquele jogo que o pai da Poliana a ensinou foi o jogo que salvou a sua vida, porque um pouco de tempo depois ele faleceu.
E depois da morte do pai, foi justamente a habilidade de jogar o jogo do contente que a manteve com sanidade mental nos dias caóticos que viriam para sua vida. Eu espero que dias de luz e de alegria venham para nossa vida rapidinho. Antes da gente terminar essa nossa quarentena do bem aqui, nós já estaremos vivendo dias de vitória. Amém? Yes. Porém, a questão não é o caos que está por vir. A questão é aqui agora, hoje, aqui agora. E independente no futuro, independente de qualquer situação que venha, se eu aprendo a jogar o jogo do contente, né, usando aí o termo do livro da Poliana, se eu aprendo a ter uma visão dialética e não dicotômica, é isso, mas também essa muleta é ruim porque eu queria a boneca, mas também é boa porque eu não preciso dela. Se você aprender esse pensamento, esse formato mental dialético, você vai enfrentar os dias maus e vai chegar do outro lado saudável. Olha, Aldean Alves dizendo o seguinte: é importante ressignificar as coisas. É verdade. A Ju tá dizendo, uau, bela reflexão. Deu uma travada aí antes, né, Ju? Mas ainda bem que voltou. E dizendo, obrigada por compartilhar sua sabedoria. É um prazer, querida. Um prazer. Gente, é isso aí. Essa é a ideia da live de hoje. E o meu desafio para você é: o que você pode fazer ainda hoje? Olha, são 7h23 aqui agora no meu celular marcando. 19h23. Ainda temos um pedaço de noite aí pela frente, né? O que você pode fazer ainda hoje que está dentro de uma ideia de um pensamento dialético? O que você pode fazer amanhã, se propor objetivamente amanhã fazer para garantir um pensamento dialético, para garantir a visão de isso e isso também, para garantir a visão de alguém que é flexível? O que você pode fazer? A Érica tá me dizendo que a Aldean é irmã do David. Olá, prazer conhecê-la, irmã do David. Vládia tá dizendo, entrei no final. Minha lindinha, mas vai ficar, eu vou subir aí, dá pra assistir do começo, tá bom? Assiste do começo aí, porque o tema hoje foi filosófico, mas é uma filosofia que a gente consegue colocar na prática, né, gente? E colocando na prática, a ideia é essa: vamos nos organizar para encontrarmos a ordem mesmo em meio ao caos, para encontrar o belo mesmo diante de toda a feiura, e parar com essa coisa de gente, chega, né? A gente já tem coronavírus para lidar, a gente já tem falta de grana para lidar, a gente já tem incerteza para lidar, a gente tem tanta coisa para lidar, a gente precisa manter a sanidade mental. Tudo que a gente não pode perder agora é sanidade mental para dar conta de lidar com o que está por vir quando nós saímos das nossas tocas. Porque vai chegar a hora da gente sair da toca. Se você está dentro da toca, né? Porque tem gente que inclusive não está, a área de trabalho não permite, mas se você faz parte do grupo que está na toca, há de chegar a hora que a gente vai sair da toca. Então a gente precisa garantir essa saúde mental, essa nossa sanidade mental para encarar o que a gente tiver que encarar. E com certeza essa habilidade de pensamento dialético é que vai ser muito apoiador. A Ana Delfim disse ele amém também, adorei, muito obrigada. Querida, eu agradeço. Gente, gratidão por estarem comigo, prazer. Eu fico tão feliz, né? Porque eu sou gente de gente, entendeu? Eu não sou gente de ficar trancada. E aí ter vocês aqui comigo, mesmo que nesse ambiente virtual, tá sendo muito bom para mim. Eu fico feliz de estar podendo apoiar vocês e quero deixar esse registro de que vocês me apoiam, e é isso que gera pra gente o potencial de superação e de crescimento. Deixa eu só ver a Ju dizendo assim, mimimi demais e ações e atitudes de menos. Isso aí não dá, né? Temos que ser fortes acima de tudo. Lucilene dizendo. A Doca me mandando um beijo. Beijo pra você, dizendo que amor. Muito obrigada, querida. A Érica dizendo gratidão. E, gente, vamos parar por aqui, então, hoje.
Quem chegou mais no finalzinho, assiste aí que eu vou subir. E quem quiser assistir as outras, né? Hoje é a nona, as outras estão disponíveis tanto no Instagram quanto no Facebook. E por hoje é isso aí. Gratidão, gratidão, gratidão. E até amanhã. Beijo no coração.